dia. Vamos, mais um dia. Qual é né? o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre renúncia. Renúncia. A renúncia que vai preservar o casamento. Então tem uma frase aqui, ó, já pra gente pensar, ó. Casamento sem renúncia não dura. Isso é verdade, né, Mauro? É muita verdade, né? Sem renúncia, né? Você já casa para, pelo menos, né? A Cidiane falou em algum vídeo aí passado, né? Uma frase que eu trouxe, que eu casei para fazer ela feliz. Eu já estava me renunciando naquele momento, né? Nem mal esperava, né? Mas isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença no dia a dia, Sim. gente. É algo que a gente tem que pensar bem. Mas vamos aprofundar isso? Vamos. E renúncia tem a ver com o ego, né? Então, o que é o ego? O ego, geralmente, ele nasce em uma dor não curada. Então, por exemplo, ó, quem foi humilhado cria o ego para se proteger. Quem foi abandonado cria o ego para não depender. E quem foi ferido cria ego para não se expor novamente. Olha que interessante, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa que já é um pouco mais orgulhosa, mas alguma coisa aconteceu na vida dela, geralmente por um desses três aqui que eu comentei, tá? O ego, ele precisa ser colocado no lugar certo, senão começa a ter uma distorção do que é realmente um casamento. E em Filipenses 2:3 diz assim, ó: nada façais por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos, né? Então toda vez que você pensar, vamos lá, eu não vou ceder. Já aconteceu isso com vocês? Com a gente não, né? Nunca, né? Eu não perdoo. Ou eu não vou me humilhar. Chega, basta. Né? Aí você vai fazer essa pergunta, ó. Isso está protegendo o meu ego ou preservando o meu relacionamento? É interessante, né? A distinção ego-renúncia. Ego-renúncia. A distinção e a relação dos dois, né? Por exemplo, vamos trazer uns exemplos práticos aí, né? Do dia a dia. O casal chega cansado, né? Chega do trabalho aí cansado. Ela espera o quê? Atenção, uma ajuda, né? Até uma conversa, porque a mulher ela precisa falar, né? A mulher tem que falar. Aí o que o homem espera? O homem chega do trabalho lá cansado, né? O que ele espera? Silêncio, né? Descanso e também não ser cobrado. Tranquilidade. Nossa, quantas vezes, né, Mauro? O Mauro chegava do trabalho lá cansado e eu querendo falar do dia, falar de coisinhas bobas que aconteceram. Pra mulher não é bobo, né? Mas pro homem acaba sendo, né? E lá ouvindo, às vezes até cochilava, né, Mauro? Cada um tem o seu próprio nível de importância, né? Em cada situação, aí, em cada assunto, né? Então, aquilo que você passa no dia, você às vezes quer contar. O homem às vezes quer só esfriar a cabeça. E aí entra, né, a questão da discussão. É aquele negócio, né? A mulher pergunta assim pro homem: como foi seu dia? Foi bem. Aí eu pergunto pra mulher, é normal, que é esse normal, né? Aí eu pergunto pra mulher: como foi? Nossa, aconteceu isso, já começa lá do começo do dia pra detalhar, né? Super parecido, né, o casal, né? Aí vem, por exemplo, nenhum acaba falando com amor, aí começa a ter aquela resposta atravessada, né? Expectativas diferentes, né, de ambos. Ela reclama, ele já se fecha, ela pensa assim, hoje eu não vou ceder, eu sempre cedo, mas eu não vou ceder. Aí ele já pensa assim, né? Eu trabalhei o dia inteiro, ela tem que entender, né? Aí ninguém acaba renunciando, né? Ninguém cede o tom, ninguém dá o primeiro passo, a conversa acaba virando o quê? Numa discussão, ou a discussão vira aquele silêncio, né? Ninguém quer falar com ninguém, e o silêncio acaba gerando o quê? Uma distância entre o casal, né? Eles dormem na mesma cama, mas o coração tá distante um do outro, né? Vê aqui, ó, nesse caso, não foi traição, mas não foi falta de amor, mas houve o quê? Uma falta de renúncia. Olha como que as coisas vão entrando, né? E a gente acaba não percebendo. Então, cada um escolheu defender o seu próprio direito, né? Ao invés de proteger o casamento, né? Aquele negócio, a gente está no mesmo barco, remando na mesma direção, para o mesmo propósito, né? Então, quem venceu agora? O ego, né? E o lar acabou perdendo. Então, imagina o clima. Outro dia eles acordam, não resolveram a questão,
ficam cada um com aquele jeito e as crianças vendo pais instáveis, né? Acaba gerando insegurança para elas, né? Então, quando ninguém renuncia, o casamento acaba explodindo. Só que não é aquela explosão. Antes de ter essa explosão, ele começa a se desgastar, a esfriar mais. Daí, de repente, a hora que não tem mais aquele respeito e aí esse esfriamento, acontece a explosão, né? O amor verdadeiro não é a ausência de conflitos, mas é a disposição diária de abrir mão do ego para proteger o que Deus uniu. Então, quem não renuncia o ego acaba perdendo o lar. Que coisa, né, gente? E assim, o que a gente vai falar aqui agora, o ego, ele sempre quer vencer a discussão. Eu sempre tenho razão. Eu sempre tenho razão, porque eu passei isso hoje, porque eu passei aquilo, então você não me entende. É sempre assim, né? E na verdade a renúncia... O que é esse sorrisinho, é diferente, né? Que coisa, a gente nunca passou por isso aqui, tá, gente? Nunca. Né? Que casal não passou isso, né, gente? Que coisa. Agora, por um lado, o ego, ele quer vencer a discussão, já a renúncia quer vencer a distância que existe entre os dois. Então, se um renuncia, se um já começa a renunciar, já não começa a ter aquela discussão. Há uma melhor compreensão, melhor aproximação e uma melhor conexão do casal. Isso faz grande diferença, inclusive no clima da casa, né? O ego, ele grita assim, eu tenho a minha razão. Já a renúncia sussurra, né? Nós somos mais importantes. Muitos casamentos, eles não acabam por falta de amor, mas talvez pelo excesso de orgulho. Puxa, não está comigo, não está andando junto, não está assim, não está assado. É aquela questão de apontar o dedo. apontando, mas por quê? Está se achando, aquela pessoa está achando que ela está fazendo tudo certo, não olha para si, né? E aí, quando ninguém quer ceder, né? Quando não é a falta de amor, assim, mas é esse excesso de orgulho. Aí quando ninguém quer ceder, é como se o relacionamento estivesse sangrando, mas em silêncio, que não aparece, né? Mas eu não vou ceder, não vou fazer a minha parte. Mas assim, como fica a casa? Como ficam os dois, o relacionamento? Aí depois vai dormir na cama, brigado. Não brigado, né? Não chega nesse ponto, mas assim, vai dormir tendo algum nó aí no meio do caminho, né? Por mais que ele não esteja falando, mas está pensando. Então fica nutrindo as sementes, né? Lançando sementes e nutrindo essas sementes que amanhã depois vai ter que colher. Tem um reflexo. Vai ter um reflexo. Né? Agora sim, renunciar, eu me anular por completo? Não é a questão de se anular, mas é ter um alinhamento do coração dos dois. Então talvez no primeiro momento você precise realmente trazer algum reconhecimento, reconhecer que há algo que você precise ouvir, mas saber se posicionar, se colocar e fazer esse alinhamento, né, com o seu cônjuge, ele é crucial. Sim. Ele é fundamental. Então escolher, às vezes, se calar para não ferir, se posicionar adequadamente para não ferir, esperar para não explodir realmente, né? Tudo tem o seu tempo, né? É perdoar para não endurecer o coração, né? É abrir mão de estar certo para continuar junto, né? A Cidiane falou há pouco aqui sobre Filipenses 2:3, já comentou, assim, de forma prática, né? Renunciar é pedir perdão mesmo quando você acha que não foi tão grave assim. Não foi assim, não sei o que, então deixa do jeito que está. Não é para tanto. Então não vou, que isso? Não é para tanto, não vou ficar cedendo isso aí não. Renunciar e desligar o celular para ouvir o cônjuge cansado no fim do dia. Realmente dar atenção a quem precisa de atenção, a quem merece atenção, e não a uma curtida, a uma rede social, aquilo que vai te dar algo momentâneo. Renunciar é mudar o tom de voz para preservar a paz no lar. Também escolher proteger o casamento em vez de alimentar conversas, alimentar coisas que, né, talvez não edifiquem, pensamentos ou até atitudes que enfraqueçam a aliança que você construiu, ou melhor, que você tem construído, né? Renunciar talvez seja você escolher o seu relacionamento
mesmo que você esteja certo. Às vezes você tem razão, sim, mas não deixa o teu ego querer fazer com que você tenha a razão. Saiba lidar com a situação, ceda naquele momento e no momento adequado converse, traga, enalteça, mostre com propriedade, né? Faça algo de uma forma madura. O que você tem defendido com tanta força que está colocando o seu relacionamento em risco? Vale a pena? Vai valer a pena mesmo? Né, você bater naquela tecla? Até que ponto? Né? Você tem construído algo, casou com uma pessoa, enfim. Às vezes Deus não pede para que você ganhe a discussão, mas que você salve o seu relacionamento. O amor, ele amadurece quando a gente aprende que ceder não é perder. Né? É investir no futuro do nós. Né? Até dei ênfase aí no nós, né? Porque realmente assim, eu dar atenção, porque você construiu o nós, nesse caso, ele é um só. Se você casou, Deus fez o relacionamento para você estar junto, sendo um só, caminhando junto. Quem renuncia ao ego constrói um lar forte. Agora, quem insiste em si mesmo constrói uma solidão a dois. É até curioso falar isso, mas na prática é essa. Você está com alguém, mas está caminhando sozinho. Como assim? Está caminhando sozinho. Tem uma disputa. Como assim? É assim que você quer viver? Renunciar, na prática, é você amar todos os dias. Né? Cristo renunciou a Ele mesmo. Ele diz isso, está na palavra. Né? Para que pudesse sofrer por nós, fazer tudo por nós, ir à cruz por nós. Ele renunciou. Né? É o amor que renuncia, que preserva. E pensando nisso que a gente falou hoje, que a gente trouxe hoje, é uma pergunta que eu quero deixar para você refletir, para você pensar e para você talvez começar a aplicar. Que renúncia você precisa fazer hoje? Pense sobre isso, avalie, né? E depois traz aqui qual foi a vitória, qual foi o seu comentário, né? Qual foi a vitória, qual foi o ganho que você teve, como isso mudou. Né? Você fez diferente dessa vez? Como foi? Foi bom? Comenta aqui com a gente também, né? Traga o seu exemplo para edificar outras pessoas também. Tenho certeza que você vai ser abençoado e também vai abençoar outras pessoas. Tá bom? Tenha um ótimo final de dia. Deus te abençoe e até amanhã. Não esquece de colocar o sininho aí e seguir aqui a gente. Tchau. Tchau, tchau.